conexões que tem entre eles, porque uma coisa assim parece Não, muito prosperidade, é mais para fortuna, mostrar a ideia do quanto objetividade. do quanto é honrado, do quanto, né, ou seja, como os louros, né? Ou seja, a vitória sobre a história. Né? E tem tipo lá, ele emenda tipo uma corda, então tá amarrado uma coisa ou outra. Assim. É a interligação, o ciclo dos tempos, né? E aí eles queriam destruir a capela para fazer uma escada grande. Né? E lá é onde está o afresco de Benozzo, que é o afresco da peregrinação dos magos, que marcava, também é o símbolo da marca da confraria de sábios do Cosimo. Ou seja, há uma confraria chamada Confraria dos Magos, que foi a confraria que arquitetou o Renascimento, como eu passei para vocês nas aulas. E eu tinha ali só uma outra fotinha que eu passei para vocês, mas agora vocês vão poder entrar no lugar. Tá? Entraram todos? Isso nunca aconteceu, tá? Normalmente entrava de 5, entrava de não sei o quê. Tá? Mas eu avisei antes que a gente viria. Inicialmente se pensava que aqui tinha sido feita uma pintura em alusão ao concílio de Firenze, da união entre as igrejas católica e a igreja oriental, que na realidade era uma desculpa, né? Uma justificativa para trazer os sábios com a sabedoria oriental para Firenze. Né? E por que o tema dos magos? Porque está relacionado justamente com a ideia da confraria dos magos, que era a confraria de Cosimo. Né? Uma confraria que trabalhava de maneira um tanto oculta, não pouco conhecida, e que começa a ser estudada só a partir da virada do milênio, que se descobre que isso aqui não era simplesmente um tema de um afresco, e sim um tema para representar uma série de significados. Os magos representam o passado, o presente e o futuro. Eles trazem os três presentes, o ouro, a mirra e o incenso, um que representa a riqueza terrestre, o outro que representa o renascimento, o outro que representa a inspiração da sabedoria, né? E a purificação. Né? Então a gente teria que, depois eu posso passar para vocês, eu até passei no texto ali, quem estudou um pouquinho não fica tão, né, perdido, porque tem o texto ali de como começou, né, como foi pintado e quais os simbolismos. Mas a partir da virada do milênio que se descobrem textos antigos que mostram como tudo isso aqui não é simplesmente uma pintura. Né? Lá está digamos assim, o arquiteto da sabedoria do processo, né? Ou seja, o que se conhece como um grande iniciado, para quem, né, já estudou o tema, como são acropolitanos aqui, quando a gente estuda os avatares, tem um lá, ó, que é aquele com um gorro, um chapéu azul, com o círculo dourado, né? Estão vendo lá com uma barba. Aquele é Gemisto Pleton, Jorge Gemisto Pleton, que vem para cá, ele vem para cá com 86 anos. O que nessa época significa nada, não existe. Um cara de 86 anos não existe. Ninguém passava dos 70 e picos. Por todas as condições de vida. E aí ele atravessar o oceano, vindo do Oriente até aqui, com 86, ele fica entre os 86 e os 88 anos no concílio. Não só veio, porque ele não veio carregado de cadeira de rodas, ele veio para ser a maior autoridade intelectual, entre aspas, né? A maior autoridade do Renascimento, né? Trazendo, conciliando mais do que as igrejas, que depois não se conciliaram, assinaram um tratado e depois o tratado não durou mais que 6 meses, mas ele concilia o aristotelismo com o platonismo. Gemistos de Constantinopla, vem de Constantinopla, vem de Bizâncio. Né? E ele foi o conselheiro do governante de Mistra, né? Uma cidade
uma cidade turca. Ali está Lorenzo, representado como o poder do futuro, né? O governo, o poder do futuro. Lá está o poder o Melchior, que é o poder do presente, onde estava a sabedoria no presente, que é no Oriente. Ele é o imperador o imperador bizantino da época, que vem ao concílio, tá? E lá está o imperador do Ocidente, do Sacro Império Romano Germânico, né? O João esse Essa é a obra original? Essa obra, esse é o original. Ele ia ser destruído, por isso que tem uma porta no meio do afresco aí, tá? Porque não existia a porta, era mais para lá. E eles tiveram que fazer, antes de destruir, eles fizeram essa preservação aqui. Tá? Aquele que inicia, nós estamos falando do Cosimo Primo, que está lá na frente, que nós vamos ver depois. Hoje nós vamos fazer um resgate histórico bem grande. Nesses detalhes, o Semper, o emblema dos Médici, o anel, né? O emblema dos Médici com fogo, parece uma pira oriental, né? Aqueles Shiva, assim, aqueles temas shivaístas orientais, né? As labaredas que protegem, a proteção mágica. Essa capela é a capela de proteção mágica que os Médici geraram, tipo, quando os egípcios começavam uma cidade sagrada, o que se fazia? A primeira coisa era enterrar em algum local muito específico, que tinha uma estrutura energética específica, onde se via que ali se estruturava o primeiro templo, né? Ou seja, para que a terra pudesse ser cravada profundamente com um eixo, né, que ligasse o céu e a terra com a ativação espiritual daquele lugar, ativar o gênio daquele lugar. E a partir daí tudo isso. Aqui é onde... Aqui é vamos falar, é o útero, o centro. Sim, aí vocês estão vendo os 4 anéis lá igual, aos lados, com o Sol com seus raios. Solar quadrada. Sim, esse Sol tem 12 raios, porque é o ciclo solar, né? 12. Cada mês é um poder do ciclo solar, né? A parte da entrada da casa, o que se manteve mais com o tema medieval. O piso original está lá. Esse piso aqui já não é mais original. Uhum. Esse piso já é um piso da época vocês viram que ficou por cima do piso original. Cosimo, depois Piero, depois, para quem viu a série, o Piero ficava numa cama, né, num aposento. Esse é o original, eles não vieram para cá. Aquilo lá foi um fake montado, né? Para quem viu a série, viu que esse jardim e tudo tem uma energia muito mais potente do que aquele negócio que aparece na série, parece que tá sem vida, assim, né? Aquilo é um cenário, tá? Na realidade, eles dizem que é um palácio que existe, eu acho que em Arezzo ou algo assim, que eles filmaram, mas não tem nada a ver com o palácio original. Aqui está uma cama como era a cama de Cosimo, uma escrivaninha como era a escrivaninha desde a vida de Cosimo. Aqui são integrantes da família lá na frente, 150 anos depois. Tá? Luisa de Médici. Tá? Ana Maria Luisa de Médici foi a responsável por tudo isso que a gente vê hoje. Ou seja, foi uma mulher que em 1780, já também no final da sua vida, ela vem viúva para Florença depois da morte de todos os demais parentes. Ela vem com 72 anos para cá e fica até sua morte, com 77 anos, compilando todo o patrimônio de Florença. E como eles tinham que entregar a cidade para os Lorena, que depois vem a rainha brasileira, né, dos austríacos, a família real austríaca, que nessa época era muito poderosa, ela faz e tinha um antigo decreto que conferia a ela como herdeira
parte grande desses bens, então o que ela fala? Eu abdico aos bens, desde que, aos palácios e tudo mais, desde que todo o patrimônio arquitetônico, artístico, esculturas, pinturas, que tudo isso fique em Florença. Já está aqui, ó, todo o cadastro. Eu já cadastrei todos os bens. Então eu dou todo o patrimônio, todas as terras, porém, que esse patrimônio artístico, histórico, fique aqui para mostrar, ela coloca no testamento dela, né, a grandiosidade, né, a genialidade, o que o mundo conseguiu criar nessa época, e que isso sirva como inspiração para todos os forasteiros daqui ao fim da história, ela coloca assim. Né? Então, é graças a uma mulher, que foi Ana Maria Luísa, que a gente tem essa... Maria Luísa de Médici. A gente tem essa... Ela também está nessa primeira geração. Não. 1700, quase 1800. 300 anos depois. Agora aqui a coisa já muda um pouco de figura. Tá, isso é uma exposição que nunca teve exposição aqui. É a primeira vez que eles fazem uma exposição de um barroco, pintor barroco. Tá? Bem depois, né, já da época de 1700 e pico e tal. Tá? Aqui, não, 1680 é quase 1700. Tá? E a ciência, inspiradas por Mercúrio. Tipo assim, lá, porque senão, imagina, os filósofos iam ficar olhando, não. Os caras tinham que se concentrar, cara, a gente tem que fazer um mundo novo, a gente tem que arquitetar um novo mundo para tirar o homem dessa obscuridade que é a Idade Média. O que a gente vai fazer? Aí sentavam os caras e cada um ia colocando a sua contribuição. Mas como era a base disso? Filosofia, diálogos o tempo todo. Michelangelo foi educado aqui. Michelangelo sentava garotinho, ele, o Lorenzo, garotos, né, Lorenzo maior, ele sentava garotinho na mesa de Lorenzo, onde estava Lorenzo, Pico, Marsilio Ficino, Luigi Pucci, Agnolo Poliziano, né? Esses caras sentavam aí e iam arquitetando o plano do Renascimento. E como é que a gente vai fazer isso? Com amor. Aí os caras iam lá, estudavam um banquete, Fédon, a imortalidade da alma, e iam construindo, junto disso, esse plano. E aí vim, por quê? Por que que os Médici eram tão ricos? Porque era o que tinha, era o escudo de proteção, era o poder. E eles conseguiram fazer algo que ninguém fez até então, que não eram nobres, não tinham sangue azul e construíram fortuna. Então eles foram assim, eles foram os primeiros burgueses, definitivamente. E os primeiros burgueses foram aqueles que não foram ricos para ter poder sobre as coisas e as pessoas, foram ricos para poder ter o poder de transformação do mundo. É bem diferente, né? É bem diferente. O que a gente aprende sobre o aparecimento da sociedade burguesa. Exatamente. Que na escolinha nos ensinam uma baita, uma porcaria, né? Esses burgueses. Isso começa praticamente 1000 anos depois da queda de Roma. Ou seja, os bons que estavam ali viram que já não tinha mais terreno para eles. Exatamente. Começaram a montar pequenas sociedades. Exatamente. Por quê? Porque eles fizeram como? Eles vinham do interior, construíram a fortuna, através do quê? Através do plantio, colheita, era agropecuária em geral. Ali eles foram, através disso, do comércio, depois começam os tecidos, as lãs, o tingimento dos tecidos também, a importação de seda,
E aí eles começam cada vez a crescer mais. Não só os Medici nisso, né? As várias famílias, tanto de Firenze como... Mas eles são assim como que precursores nisso. Né? E aí, como foram muito ricos, tinham muito poder, muita influência, logo Cosimo se associa ao Vaticano, estão lembrados que eu falei, logo se associa a ser o Banco de Roma, para que Roma fechasse os olhos para Florença e deixasse os fiorentinos em paz. Então, em Florença, a única inquisição que teve foi para queimar Savonarola. A única inquisição que teve aqui queimou um padre. Não queimou nenhum filósofo. Nenhum. Aqui nasceram praticamente todos os filósofos, mas nenhum foi queimado, preso ou qualquer coisa. Até Pico, com 20 anos, 19 anos, foi preso em Roma, mas a prisão demorou 2 semanas. Lorenzo logo vai lá e dá um jeito e traz ele de volta. Né? Depois lá Galileu, aquela coisa que quando Galileu... não, mas Galileu não foi para a fogueira porque ele se retratou. Ele disse que o que ele tinha escrito, esquece, não é redondo, não, esquece. Falei besteira. Não, não foi isso. O que acontece de fato é que nós já estamos falando do tataraneto do Lorenzo, que era discípulo dele e que disse, não, meu mestre não vai fogueira coisa nenhuma, esqueçam isso, mandem embora. Tá? Ou seja, interpelou e ele não foi queimado. Por isso, não porque já estava velho, porque se retratou. É que assim, a ciência quando também a ciência não tem... A ciência e a história não tem lógica filosófica. Ela é cética. Ela é cética e circunstancial como qualquer outra ciência exata. É impressionante, que triste que é isso. Não todos os historiadores, né? Tem linhas, alguns que a gente estuda na escola, ou na Nova Acrópole, etc., que a gente vai sempre chamando a atenção, inclusive acadêmicos, mas são pouquíssimos. O contexto geral que domina é de que a história é muito cética, ou seja, que os Medici criaram uma criptosenhoria. Senhoria é um governo, né? Então, que não é senhoria porque não é um governo de senhores, não é um governo de reis, né? Então, eles criaram uma senhoria, mas é criptosenhoria, porque é uma senhoria tendo o dinheiro como per favor, aqui, ou seja, não tem nada a ver isso. Aí é uma leitura completamente rasa. Óbvio que tinham dinheiro, óbvio que com dinheiro influenciavam, óbvio, né? Mas esse não é o coração, a essência do processo. Eles tinham formação guerreira também? Não, eles tinham atividades atléticas, aprendiam a manejar a espada, aprendiam a luta. Na educação dos jovens tinha tudo isso, assim como tinha a educação das meninas, as dos meninos, mas não nada. Isso é a cidade do amor, não é uma cidade da guerra. Não tinha exército, só diplomacia. O convento de San Marco, que foi onde primeiro teve uma biblioteca aqui, quando começa todo o processo, né, do desenvolvimento dos Medici, e depois foi ter uma biblioteca lá no convento de São Marco. E aí tinha um jardim daqui até São Marco, que é um jardim de esculturas, onde Bertoldo ensina Michelangelo a esculpir. Então, de alguma maneira, entre aqui e lá, em algum lugar, Lorenzo passa e está o jovem Michelangelo com 15 anos esculpindo a cabeça de um fauno, que a gente vai ver em algum lugar nisso num afresco. Enquanto ele esculpia essa cabeça de um fauno, ele passa, olha, acha muito interessante, um fauno velho, expressivo, assim, enrugado, mas aí ele pergunta, olha, todos os dentes perfeitos? Né? Seria isso um fauno velho? E ele sai. Quando ele volta do passeio, o fauno já está com um dente quebrado, com não sei, ele fala, cara, perfeito, chamem esse garoto. E aí ele vai, conversa com a família e adota Lorenzo de Medici, adota Michelangelo como seu filho espiritual, né? Só que foi uma convivência de apenas 2 anos. E 2 anos depois Lorenzo já morre, né? 2 anos, quase 3. E Lorenzo morre e ele fica assim. Foi uma marca na vida. Se diz que Michelangelo tem essa forma melancólica de vida,
muito pela morte prematura do seu pai mentor, que foi Lorenzo. Né? Lorenzo morreu com 45 anos. Né? 42 ou 45? Não, não. Em Roma, e tem toda aquela ideia de que quando ele foi queimado não tinha a sua expressão como se não tivesse dor e foi queimado vivo. Então tem todo um mito em volta dele. E por que um santo que foi queimado em Roma vivo? Então tudo isso tem muito a ver com os Medici, né? Assim, tipo, é uma leve ironia fina e sutil para falar de que vocês podem nos queimar enquanto corpo, mas a nossa alma já está salva. E a gente está bem tranquilo e vai queimar no fogo sorrindo. Né? São Lourenço. Cara, eu nem sei quem foi. Aí tem que... Lá na frente tem os papelitos, se vocês quiserem. O outro tá sem joelho. Vai lá, pega uns 20. Lá na frente, ó. Lá. Para todos, pega para todos. Sim, para. Uhum. Aqui, ó, o cenário parece ser local aqui. Será que não? Não, o cenário é Roma, né? Em alguma praça romana lá perto da Basílica de São Pedro. Agora aqui, ó, pessoal. Primeiro aqui está Cosimo, o Velho. Aqui é o sarcófago de Cosimo, o Velho. Tá? Cosimo Velho. Aqui é o sarcófago de Cosimo Velho. Tá? Ele está exatamente no centro da nave da igreja. Tá vendo? A nave chamada, né, é esse cruzamento da nave da igreja está aqui, está exatamente no centro da nave da igreja. Ou seja, essa igreja da família, aqui era um templo de Marte, os renascentistas vêm cantando o amor, neutralizando um ponto que era um ponto-chave onde tinha um templo de Marte, Marte agricultor, não um Marte guerreiro. Né? Então era um Marte que representava a potência do cultivo. Né? E ele, aqui, é como se ele estivesse num ponto energético muito especial da cidade, o ponto energético mais especial de Florença, que é um antigo templo romano, porque isso aqui era uma colina, era um pontinho um pouquinho mais alto da cidade, era uma antiga colina romana onde tinha um antigo templo romano, onde tinha a primeira igreja paleocristã da época, que foi construída no ano 600, depois foi reformada por toda a família, blá, 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 blá. Cosimo, quando está prestes a morrer, e ele é vecchio, porque ele morre com 68 anos, o que na época também já era uma enormidade, né? Ele disse que ele queria um enterro, um rito simples, né, modesto, e na realidade nada disso aconteceu, né, porque a cidade não poderia fazer isso com ele, de maneira alguma. Então trouxeram ele de Careggi, numa comitiva onde a cidade inteira parou por 7 dias, trazendo ele num cortejo, né, até aqui, né, e aqui ele primeiro foi enterrado e depois se montou, né, na realidade durante o período, já final da vida dele, já todo o sarcófago que a gente vai ver já estava sendo montado. E aí não é por acaso que ele está no coração, né, num dos corações da cidade, né, que é aqui. Tá? Agora a gente vai descer depois. Aqui tá Donato, né, conhecido como Donatello, tá? Justamente morre depois de Cosimo, mas a família traz ele para cá justamente porque eram muito irmãos, né? Uhum. Então ele vem morar, a morada eterna dele está próximo de Cosimo. Vem morar aqui. Donatello. Ele vivo, achei que ele trouxe Giovanni para cá. Então essa igreja teve 40 anos. Sim. Então aqui o projeto todo de Giovanni, o pai de Cosimo.
Que na verdade foi o que começou o banco. E que já tinha toda uma pegada filosófica, templária. Em homenagem à igreja e ao Lourenço, mas ela é quem foi o grande arquiteto, o grande patrono dessa biblioteca foi Leão X, que era o filho de Lorenzo de Médici. Porque depois que a família perdeu os poderes, os caras saíam levando o livro para todo lado, tal. Ele, quando assumiu de novo o poder em Roma, e aqui ele começa de novo a resgatar todas as obras dos Médici, e aí tudo isso é guardado aqui. Então, muitas das obras, como os originais do Corpus Hermeticum, os principais textos de Platão, os originais trazidos do Oriente, que foram depois traduzidos, né, para o latim, muitos deles estão por aqui. Cícero, Safo, partes dos papiros, dos poemas de Safo estão aqui, Próclo, Jámblico, Porfírio. Mas Estão fechados. Está fechado. É só sobre... Sim. Primavera, nascimento de Vênus. Que é dos pombos. Essa é a dos pombos. Citrus mediterrâneo. Essa é a Citrus mediterrânea. Só pode pegar uma. Hã? Pode pegar uma. Pula por aqui, ó. Estamos chegando ao local onde se encontra o sarcófago de Cosimo de Medici, o grande mentor, patrono de todo o Renascimento. Traduções dos livros. Não fizeram aqui, fizeram lá. Fizeram lá. E depois lá onde os caras trabalharam. Aqui é onde ficou. Depois, 3 gerações depois foram. Aqui tá. Aqui a gente está vendo um mausoléu, um sarcófago agora. Mas ali ou é. Vocês estão vendo uma cruz templária, né? Uma cruz da Santíssima Trindade. Ela tem 3 nós. Com o brasão dos Médici lá. O brasão de 6 bolas. Exatamente embaixo daquilo, lá nesse metrô. 6 bolas porque Cosimo usava 7 pomos, 7 pares, 7 bolas, 7 pares, né? E 6 porque ele foi... Né? Ele foi a 7. Ele foi a 7. Então, a partir dele, se começa a se usar 6. Cosimo não está mais, não é mais 7, é 6. Eles devem estar restaurando. É tudo com plástico, né? Eles estão restaurando. A forma como eles faziam os esboços, né? Para gerar depois os retratos e as pinturas. Eles faziam assim, madeira. Isso é bem antigo mesmo. Os esboços dos desenhos. Aqui um esboço de São Giovanni, século XV, entre o século XV e XVI. O que eles chamavam de rascunhos. Uns rascunhos. Só para demonstrar, é rascunho, não é nada meio famoso, né? Mas aqui está uma ideia do... Na realidade, são desenhos, tá? Desenhos do púlpito de Donatello, lá, daquele púlpito que a gente viu todo, porque eles faziam os desenhos, daí depois montavam as formas em gesso e depois faziam as fundições e depois faziam o polimento. Então, lembrados que quando a gente chegar lá no batistério, a gente vai ver as portas do batistério.
Uma demora 21 anos para ficar pronta, a outra demora 24 anos para ficar pronta. Mas aquilo ali é em metal, então? Sim, púlpito é metal. Fundido. É um coração ou um escaravelho, né? Aqui Ana Maria de Medici também. Essa aqui é a original, né? Que aquela lá é a cópia, aquela que a gente viu branca lá é uma cópia, é o molde dessa aqui, né? E aí depois eles botaram uma impressora 3D e aí fizeram o escaneamento e aí saiu essa aqui. Aqui, turma, estão de fato sepultados a grande maioria de todos os Medici, né, de toda a história. A gente tem uns quadros que tem a genealogia, porém não os principais. Os Cosimo il Vecchio, que vimos lá, Giovanni de Medici, pai de Cosimo, Piero, Lorenzo está lá em cima, na capela. Lorenzo está aqui, tem a capela de Lorenzo aqui. Não vimos Lorenzo, né? Não, nós vamos agora ver a capela de Lorenzo, tá? Então, que foi feita por Michelangelo. Agora nós vamos ver a capela de Michelangelo, tá? Então, aqui é o ocaso, né? Começa tudo na Via Larga, lá vem o projeto, passa pela Basílica de São Lourenço e a gente finaliza aqui. Aqui está o Cosimo II, né? Filho do Cosimo I. Tá? Aqui Ferdinando, que também é filho de Cosimo. Aqui Ferdinando II. E o do Lorenzo? Não, tudo não. Ah, não é esse aqui. Todos do Cosimo I, lá para frente. Entendi. Filho da Maria Salviati, o Duque. É o cara que chegou lá, pé na porta, e disse: agora eu vou ser o... Sim, ele era o Duque da Toscana, período Império, sim, comparado a Roma, né? Mas ele era o Duque. Existia ainda o Senado, foi nessa época de Cosimo I que foi construído o Palácio de Ofícios, que é hoje o Museu Uffizi. Então ele é o segundo, é o responsável pelo que a gente chama de segundo renascimento fiorentino, porque ele consolida toda a estrutura do Renascimento. Ou seja, aqui então não foi nenhum desses artistas mais conhecidos. Não. Tanto que aqui é entalhadores mesmo, porque esses brasões, esse trabalho de entalhe fiorentino, ele é um trabalho magnífico que foi feito, era praticamente feito exclusivamente nessas escolas de artesãos em pedra daqui, porque muito disso, isso não é, muitos desses entalhes são entalhes em granito, tá? Não é nem mármore muitos deles, então entalhar granito, não. O mármore tem mais mole. Vamos dar uma volta só aqui. A forma dela é octogonal também. Toda ela tem uma forma Fabiano, aqui os pomos, sim. Eles ganham flor de lis, muda de cor e ganha 3 flores. Sim, né? sim. Aconteceu algo nesse momento que isso... Não, na realidade o que acontece para a chegada da flor de lis é a aliança entre França e o reino da França com a República de Florença. Quem que estava conduzindo o governo na época? Não, começa a primeira flor de lis, vem com Piero, pai de Lorenzo. Depois começam as demais flores de lis vir com as politicagens deles aí. Não vem ao caso. Não é importante. Cosimo Primo, o filho, o neto, os descendentes de Cosimo Primo, que, como eu falei, ele vem lá depois de 1540, é o Ducado da Toscana, tá? Que já não é mais a época republicana de Lorenzo. Tá?
o que acontece depois que Lorenzo morre, entra o radical cristão Savonarola, ele gera um governo tremendamente cristão fanático na cidade. Aí depois de um ano, e ele reclama de tudo, inclusive do Vaticano, de Roma, e que nada prestava, e que ele queria criar. Ele falava assim: Lorenzo queria construir uma Atenas, eu quero transformar Florença numa Atenas, eu quero transformar Florença numa Jerusalém. Em suma, 6 meses depois ele estava queimado na fogueira, né, no centro, a gente vai ver, lá no palácio, na frente do Palácio de Governo, porque ele começou a botar um governo todo infiltrado cristão, começou a fazer um monte de... E no final o negócio deu água, não funcionou. Tá? Girolamo Savonarola, que foi, por incrível que pareça, isso está no filme, ele foi um monge, tá, dominicano, que foi trazido por Lorenzo por ser um monge que tinha uma pregação e uma palavra e uma moral estrita. E o Lorenzo, não, é bom, vamos levar ele para Florença, vamos trazer ele para lá porque é um cara bom. Só que ele chegou e começou a virar o coxo e tal. Ele tinha uma ótima oratória, uma canalização cristã muito fervorosa, só que depois foi radicalizando, não entendeu o plano do Renascimento e quebrou, o cara ficou um extremista. É onde nasce o terrorismo, entendeu? É mais ou menos assim, o cara acha que nada mais, é só o meu, nada presta. E o negócio... Savonarola, sim, ele. A gente vai ver o ponto. Não, querido, não tinha a ver com o processo inquisitorial. Na realidade, Savonarola foi um monge dominicano que veio do interior para cá, em São Marco. E ele foi o coordenador do próprio mosteiro que foi feito pelo pai pro Cosimo, avô de Lorenzo. Mas Lorenzo traz ele, Cosimo já tinha morrido, porque ele era um grande monge, o cara tinha discursos maravilhosos, era um cara de uma moral ilibada, puro. Ele trouxe o cara para cá, talentoso. Só que o cara virou fanático. Ele era talentoso justamente porque ele não aceitava nada, só o que ele tinha. E aí isso foi gerando toda uma série de problemas. E quando o Lorenzo... E ele já começa a dizer, mas os caras ficam fazendo esculturas pelado, nu, e não sei o que. O cara começa a entrar numa loucuragem, não entendia o que estava sendo feito. E aí o que acontece? Aí esse radicalismo, ele começa a falar mal, óbvio, de Roma na época, e não sei o que, por todos os excessos que existia. E a coisa foge do controle. Mas quando o Lorenzo morre, tem um gap. E esse gap, ele tinha todo um grupo de seguidores fanáticos dele, que ele usou para dominar a cidade. E aí ele domina a cidade durante 1 ano. E depois de 1 ano, todo mundo vai pro saco. Logo que Lorenzo morre, ele cria a Fogueira das Vaidades. Então a chamada Fogueira das Vaidades vem daqui. Ele cria uma fogueira para queimar todas as obras de arte, vestidos, coisas suntuosas. Todo mundo tinha que, rico, pobre, todo mundo que acabar com a vaidade, ele fez uma grande fogueira no centro da cidade. 6, 7, 8 meses depois estava ele sendo queimado na fogueira. Porque o Papa Alexandre já não aguentou mais. Cara, pelo amor de Deus, esse cara é um mala, um fanático, um louco. O cara queima todo mundo, queima o Vaticano, queima Roma, queima os cardeais, queima... Acaba com essa figura aí de uma vez. Queimaram ele. Coisa maravilhosa esses entalhes. Cara, isso aqui é um trabalho que só se faz aqui. Não existe em lugar nenhum esse tipo de entalhe. Ali uma Santa Ceia aqui, que maravilha. Esse tipo de entalhe, de detalhes de entalhe, é um trabalho que só esses artistas fiorentinos sabiam fazer. Hoje já é uma técnica perdida, ninguém mais faz esse tipo de coisa. Porque tudo isso não é um desenho, tudo isso é esculpido em pedra. Isso é uma machetaria. Pedras diferentes. Aqui a gente está hoje na Sacristia Nova, que é parte dos túmulos e dos sarcófagos de homenagem à geração do segundo renascimento fiorentino, com Cosimo I e seus descendentes. Ali são túmulos.
túmulos de toda a maioria dos Médici estão lá. E aqui estão as capelas de homenagem, né? Aqui, Lorenzo e Juliano. Aqui está Lorenzo Magnífico e Juliano. E o irmão. Não. Ali Cosme e Damião. Os santos protetores da família. Cosme e Damião. A mãe de Cosme. Tem um nome estranho. Daqui a pouco eu me lembro. A mãe de Cosmo teve... Cosimo tinha um gêmeo. Que teria o nome de Damião. E ele morreu no parto. E nasce só Cosimo. E então aqui estão os dois santos protetores da família, Cosme e Damião. E a grande mãe, né, a Madonna e o Bambino, tudo isso é Michelangelo. Né? E essa Madonna e o Bambino, de alguma maneira, é homenagem a Lucrécia. É a mãe dos meninos, Lorenzo e Giuliano. Giuliano foi quem foi assassinado na conspiração lá na igreja do Domo. Não, a igreja do Domo nós... Não, a igreja do Domo. Isso aqui tudo é Michelangelo, tudo, a arquitetura, todos os detalhes, todos os afrescos, o piso, a cúpula imitando o Panteão, tudo isso está em proporção áurea, perfeitamente proporcional para justamente dar esse impacto de elevação, de proporção, de beleza, de perfeição. Né? Aqui a gente vê, porque quem realmente foi pedido também, por Leão X pediu Lorenzo e Giuliano, e também sarcófagos para homenagear os sobrinhos de Lorenzo e Giuliano, que estão aqui, né? que é também um Lorenzo, Lorenzino e Giuliano, né? que morreram cedo. Tá? A gente vai ver o dia e a noite, né? O crepúsculo e a aurora, o dia e a noite. Tá? Então isso é muito legal, né? Então aqui está a aurora e o crepúsculo, dia e a noite. Tudo feito por Michelangelo. Os guardas lá em cima. E os do meio, os guardas? Não são guardas, esses são os meninos. Lorenzo e essa é uma escultura em homenagem, né? Eles não se vestiam assim, na realidade é para homenagear. Um era um pensador, um era mais atido a filosofar e o outro era mais atido à guerra. Então foram os dois temas escolhidos da família para homenagear os dois meninos. Aqui, lá são os dois irmãos, Giuliano e... Não, querido. Não, são dois primos. Giuliano e Lorenzo não estão em escultura nenhuma, eles só estão aqui. Só está o tom, homenageando com Cosme e Damião, os santos protetores da família. E a esposa? Então, tá todo mundo lá embaixo. Todo mundo lá embaixo. Todos. Lá embaixo. Aqui na realidade é o túmulo de homenagem. Eles estão todos lá embaixo, a princípio. Tá? Aqui está um túmulo homenagem. Todos. Só que a princípio não se sabe bem se ele foi trazido para cá, se ele ficou lá pro ar, não se sabe bem onde estão os restos.
durante praticamente 300 anos, de 1220, 230 a 1300, 400 a 1530, mais ou menos. Já praticamente 300 anos em que Florença foi uma república. Deixou de ser a partir do momento, como eu falei para vocês, se estão lembrados ali, eu sei que é muita coisa, muita informação, quando morre Lorenzo, depois da sua morte, assume o filho não tinha a força suficiente do pai, também a pressão já era muito grande, aí assume, estão lembrados que eu falei, o monge Savonarola, se torna o reitor, né, e o articulador de toda a cidade, elege ele um novo Galfanonieri. Ele não é que ele venha governar, não é que tem um monge governando Florença, ele elege um governante, um governador. Por quê? Porque na República de Firenze os governadores normalmente nem eram nem locais, eles eram pessoas de fora, as condições tinham que ser de fora da cidade, tinham que ser juristas experimentados, pessoas muito inteligentes, muito conhecedoras das leis e da diplomacia e de todos os processos jurídicos. E eles normalmente foram, às vezes, 6 meses só como governantes, no máximo, em alguns períodos, 2 anos. Né? E eles, durante esses 6 meses, nessa época, na época de Lorenzo, eram 6 meses. E sabe como funcionava? Eles vinham para esse palácio, eles tinham aposentos aqui, e eles praticamente não saíam do palácio. Eles tinham atendimento, secretários, arrumadeiras, companhia, para tudo. E eles praticamente não saíam, eles não podiam ter um convívio social ou ficar circulando pelas casas dos demais fiorentinos. Né? Não eram 6, desculpe, nessa época eram 2 meses. Né? Tá? Então isso gerava um processo de proteção a todo o sistema, né? Republicano da época. E é o Salão Cinquecento porque ele é do ano 500, mas ele normalmente reunia de 100 a 300 representantes, representantes das guildas de Florença, que eram as associações de profissões, de artes e de ofícios de Florença, que tinham os ourives, os arquitetos, os curtidores de couro, os comerciantes de tecido, os banqueiros, os juristas e notários, né, os tabeliões, como se diz, né? Então, eram vários eram 21, 24 guildas, e os representantes deles é quem decidiam sobre a cidade. Então a assembleia era formada pelos representantes das guildas, o que coloca aquela questão de que, afinal, precisamos de políticos, né, para reger bem uma cidade, ou a cidade é melhor regida por aqueles que a amam, que se identificam com ela, que vivem nela, e que produzem e trabalham para e pela cidade. Bom, aqui se mostrou que isso funcionou e funcionou muito bem. Tanto que vocês imaginam que todos os impérios aqui, as monarquias da Inglaterra, da Espanha, da França, nunca conseguiram dominar Florença, exceto em alguns momentos, até durante essa época, exceto em alguns pequenos momentos. Mas não dominavam por quê? Porque, por vários aspectos, principalmente porque os diplomatas que existiam aqui eram pessoas especiais. Começaram na época de Cosmo. Eram companheiros de Cosimo na confraria dos magos lá, essa que montou o tema da procissão. A procissão, ela tinha ritos internos que a gente não conhece até hoje, e tinha ritos externos. A cada 5 anos se fazia uma grande procissão em toda a cidade, envolvendo durante 5 dias toda a cidade. Era o que se conhecia como lustrais em Roma. E aí esse rito envolvia toda a cidade. Era uma forma de envolver a cidade num rito pagão com uma roupa cristã. Então era o lobo em pele de cordeiro. Né? E eles faziam isso tudo e envolviam a cidade toda. E tudo isso, essa própria confraria criou uma série de governantes espetaculares que foram criando
e alimentando esse ideal republicano que sobreviveu em Firenze durante tanto tempo. Sobreviveu e prosperou muito bem. Né? Então, é mais ou menos assim. Uma coisa são as heranças dos monarcas que nunca perdem tudo e tem tudo. Né? Não é assim, tipo, a gente pensa assim, agora o rei lá, agora assumiu lá o... Como é que é esse quando morreu a rainha da Inglaterra lá, depois de 200 anos? Eu acho que a única coisa que durou tanto quanto Florença foi a rainha Elizabeth, né? Durou 200 anos. Então aqui foi 300, lá foi 200. Então o Charles assume, e é mais ou menos assim, né? Assume com um patrimônio de zilhões de dólares, não sei o que, não sei o que. Então vocês imaginem na época. Agora aqui, os caras saíram um pé de uva, um pé de trigo e um boi, né? Da estância, e transformaram tudo isso numa extraordinária e próspera fortuna política, religiosa, social, cultural, artística e científica. Então tudo isso é para a gente ver o poder de realização que o ser humano tem, né? Quando trabalha bem, quando faz bem as coisas. E esse salão é como que o ícone, ele representa o poder republicano. E a res pública para nós, e vocês também conhecem isso porque estudam o tema, né, é a forma ideal que os seres humanos deveriam ter para poderem ser governados. É a forma mais legítima de governo do ser humano. É um governo para o povo, para o público, res pública. Aqui, esses quadros são da época de Cosimo e depois dele, Cosimo Primo. Não estamos falando de Cosimo de Médici. Cosimo de Médici, a única coisa que ele fazia aqui era participar das reuniões do Conselho da Senhoria, participar. Ele não governava Firenze. Cosimo, o velho, não era governante de Firenze. Nem seu filho Piero, nem seu neto Lorenzo Magnífico não governavam. Mas lá quando mataram o irmão, a gente vê no filme, ele chega lá e diz, não, que tal coisa, manda mandar e manda prender e manda matar. Não. Isso é muito do filme. Na realidade, isso aqui era uma república. Eles eram mais um dos representantes. Só que, obviamente, os mais influentes. Obviamente, quem tocava o piano. Enquanto todo mundo ficava, para que lado a gente vai? E eles mostraram que tinham força suficiente para levar todos com ele, exceto os Strozzi em um momento, lá os Albizzi, depois os Pazzi, né? Mas na maioria do tempo eles eram os grandes influenciadores do processo republicano. Né? Então Cosimo fazia isso aqui, Piero também, seu filho, e Lorenzo participavam do conselho republicano. Quando termina o Conselho Republicano, aí sim, aí vem o período de uns 27 anos, parece, que a coisa ficou meio nebulosa, 37 anos, e aí sim vem Cosimo Primo, que é esse menino que foi educado pela mãe, órfão, o pai morreu novo, não é órfão, não, o pai morreu jovem, e ele vem para aqui, dá seu discurso, convence o Senado, né, de que ele deveria governar a cidade, né, para novamente unificar e mostrar que Florença, depois de 30 anos, né, de estremecimento, poderia voltar a ser a cidade que foi. Tá? Essas não eram nem as roupas da época, nem nada. Só que são batalhas que foram travadas aqui pela redondeza. Tá? Mas eu posso dizer que isso aqui está assim, para inglês ver, assim, os caras montaram uma banca, né? Eram batalhas, às vezes, que os caras chegaram lá, quando viam que o exército era maior, 2, 3 morriam, não sei o que, o pessoal se atrapalhava, não, para tudo, tá bom, a gente se rende, deu, sabe, não era assim, aquelas batalhas de arrasa quarteirão e de que não sei o que, dizima, queima e joga sal na cidade, como Roma e Cartago, aquelas coisas mais doidas, assim, de outros tempos, não, mas foram algumas batalhas que existiram aqui no entorno, tá? Cosimo Primo nunca lutou nenhuma batalha dessa. Os exércitos de Florença eram condottieri, eram exércitos mercenários, porque existiam senhores de castelo que mantinham exércitos privados. Era uma profissão. O cara tinha um exército privado, essa era a profissão dele. Então,
eles eram contratados depois para defender os interesses de Florença em algumas das cidades e locais. Tá? Então aqui tem algumas das batalhas. Pisa, Arezzo, né? Algumas das batalhas que foram tratadas. Siena, a grande batalha de Siena. Então, tá? Em alguns momentos desses 100 anos de história aí para frente. Tá? Mas lá na frente, não é na época de entre Cosimo e Lourenço. Fabiano, Napoleão vem um pouco depois disso. Porque Napoleão tem, inclusive hoje no Louvre, algumas artes de... Sim, Napoleão vem depois disso. E aí ele domina essa região e leva... Depois Napoleão veio a dominar essa região também, exatamente. Um tempo ele domina essa região. Ele pegou algumas coisas, né, da Vinci. Não, antes disso. A gente está falando de Francisco I. Francisco I foi o rei que leva Leonardo da Vinci para a França. O Leonardo, ele pinta a Mona Lisa lá. E ele morre em Amboise. Ele morre num dos castelos, no castelo de campo, na casa de campo de Francisco I. Inclusive tem aquela célebre tela do próprio Francisco I com Leonardo velho, assim, ele aos pés na cama, com Leonardo morrendo, né? E ele diz, olha, esse homem não era só um pintor e um artista, né? Era um grande gênio, um homem, era um filósofo, um homem que dominava. Ele coloca isso no testamento, o rei da França. Se apaixonou por Leonardo. Esse era o sogro, esse cara que nós estamos falando é o sogro de Catarina de Médici. É o sogro de Catarina. Aqui vocês já estão vendo os motivos grotescos, tá? Que são todos eles motivos alquímicos, motivos, desenhos, afrescos chamados grotescos, tá? Que é um motivo todo alquímico, tá? Falando sobre os elementos da natureza. Vocês vão ver fogo, ar, terra, água, né? E todos eles dentro de uma motivação, de um esquema alquímico, né? Vocês vão ver saiam aqui, ó, isso aí é o fluxo, meninas, saiam do fluxo, mais para cá, isso, tá? Vocês vão ver aqui um sacerdote meio hermafrodita, né, com a lira, então tem todas essas relações. Lá em cima, pessoal, ó, aqui vocês vão ver que essa sala é a sala de Cosimo, tá? Aqui Giovanni, tá? Esse aqui é o Giovanni, o pai do Cosimo, tá? E lá em cima está Cosimo. Aqui você... Cosimo il Vecchio. O Vecchio. O Cosimo Primo era vedete. Cosimo Vecchio era um filósofo mago super. É o pai, que era também da mesma linha. Os caras frufru é depois de Cosimo I. Tá? Então, então, aquele ali é o filho, ó, é o filho do Cosimo, tá? Que é o Piero, é o pai do Lorenzo Magnífico, tá? Lá está o Lorenzo, jovenzinho ainda, tá? E aqui está o João, que é o irmão do Piero, tá? Mas que morreu jovem. É o Giovanni, irmão do Piero. Na realidade, o Giovanni era para ser o herdeiro do Cosimo, né? Só que morreu antes do Piero. Tá? Aí vocês vão vendo várias situações com aqui, ó, Cosimo com Brunelleschi, Brunelleschi apresentando um projeto da catedral para Brunelleschi apresentando para o Cosimo. Né? Aqui o Cosimo chegando numa aldeia lá, recebendo uma série de pessoas. Né? E vocês vão ver virtudes, né? As virtudes sempre juntas aqui, tá? Depois tem que procurar ali na lista, porque, cara, isso aqui é uma sala, só tem 48 salas aqui, tá? Então... mágica, né? Eu demorei 5 anos desde que comecei a viajar para poder ver ela totalmente restaurada, porque ela estava
a gente entrava, passava aqui por dentro para outra e só tinha aquelas coisas dos painéis com desenho, né? Então, hoje ela se encontra totalmente recuperada, né? Aqui então é o chamado salão, o quarto dos 4 elementos, né? Então a gente vai ver terra, água, ar e fogo, com mitos muito bem estruturados, né? Assim, de uma beleza estética e de elementos de representação espetaculares, né? Por exemplo, vocês vão ver um Capricórnio, né? Ao mesmo tempo um Capricórnio que representa todos os elementos. Esse é um símbolo de Cosmo ali, ó. O Capricórnio com a bola, tá? A bola de fogo, o corpo de água, né? Os chifres e a cauda de água e os chifres, né, e as barbas e os pelos de ar, tá? E do lado dele também está o símbolo que usava Cosmo, tá? A tartaruga e a vela, que é o apressa-te lentamente, né? Festina lente, tá? Festina lente, a vela e a tartaruga, que era também o lema de Otávio Augusto. Apressa-te lentamente. E também eu descobri há pouco tempo que Cosimo Velho já usava esse lema, que depois foi usado por Cosimo Primo. Tem um coração na mão, né? Bom, aí começa, né? Ali tem as oferendas, na verdade são pomos, né? Tá? Pomos sendo oferecidos ao templo, né? Saturno ali, tá? Cronos com o tempo, né? A cobra que morde a própria cauda. Aí as divindades marinhas, a ilha seca, né? Vocês estão vendo ali que ao mesmo tempo que ali o jovem está fazendo a oferenda, ele está com a foice, né? Para ceifar o tempo, para poder gerar a criação do mundo, né? Porque se não fosse, se Cronos não tivesse sido ceifado, o mundo não existiria, né? Saturno. Ali seria o elemento ar? Não, ali tem água ali tem terra e ar. Aqui tem água também, tá? Aqui tem água. Esses aqui são tritões? Esses aqui são Sim, são tritões. Tritões, né? E aqui é Netuno. Sim. Engraçado, parece lá também, né? Não é um Netuno. Eles são são tritões e nereidas e tudo mais, né? São todos elementais da água, né? E aqui do fogo, né? A gente vê Faistos fabricando as armas dos deuses, lá as flechas, os raios de Zeus, lá com os anjinhos lá em cima segurando os raios de Zeus, né? Os anjinhos eram justamente os daimones, né? Eram os daimones, as inspirações, as ideias, as inspirações para a criação, né? E se vocês olharem acima é outra maravilha, né? Vocês vão ver uma divindade meio mercurial aqui, né? Palas Atena lá, né? Em Vênus. E aqui tem uma esfera milar, né? Ou seja, já tinha essa ideia de mundo unido. Aqui, ó. A esfera milar com aqui realmente o Zeus ceifando Cronos aqui, ó. E as demais divindades e musas. Para esperar o marido, ela ficava fiando durante o dia, né, uma manta para ele e desfiava de noite, porque se ela terminasse de fiar a manta por completo
e ele não tivesse chegado, ele se perderia, né, no mar. Então ela durante o dia ela afiava e durante a noite ela desfiava. Não? Então isso está na Odisseia, né? E aí ela coloca esses temas aqui. Mas é um fio de Ariadne? Para não se perder a relação, né, íntima e a relação de amor entre os dois, né? Essa é a sala de despacho, de Cosimo Primo. Aqui que ele fazia os despachos, recebia diplomatas e autoridades do mundo todo, né, para gerar as alianças e tudo. E a sala é afrescada em homenagem ao meu antepassado, Furius Camilo, que, né, tá mostrando as batalhas de Furius Camilo aqui, quando volta e salva Roma né, dos etruscos e outras tribos em geral, já final, né, e vai construir o Templo da Concórdia, etc, etc, etc. Isso é maneira também. Muito legal, eu adoro essa imagem, olha ali. Olha esse Kairos, está muito joia, né? Esse Kairos é muito legal. Kairos é o deus da oportunidade, estão lembrados? Para quem já estava na Nova Acrópole nessa época, que a gente teve um ano da oportunidade. Ele é um deus que é careca atrás e tem um chumaço de cabelo na frente. Ou seja, a oportunidade ela só passa uma vez. Se eu não pegá-la, depois que ela passou, não vai mais. E ele tem asas nos pés, né? Asinhas nos pés, asas nas costas, demonstrando a velocidade. E ao mesmo tempo, ele é o deus da oportunidade, porque ele é o deus do karma e da justiça, né? Do destino. Então ele usa a balança como elemento para pesar e medir as atitudes do homem. Então eles fizeram os motivos escolhidos por Cosimo Primo, né? Ao mesmo tempo que tinha um Marte, do lado de Marte, né, os dois irmãos, né? Marte e Diana, né? Não, Diana e Marte, o nome de irmãos, né? Não sei que era Apolo, aqui é Marte e Diana, né? A deusa da natureza e da caça. Aí tem umas divindades alquímicas muito malucas, olha só aquilo lá. Olha isso que doido. Um fogo embaixo, fogo em cima. Raio na mão, né? Um raio na mão, uma cobra enrolada. Meu Deus do céu. Não, cara. Isso seria algo incompreensível. Por muito menos, muitos foram queimados, né? O cara chega aqui e põe, na realidade, selos de proteção alquímica dele próprio, né? Ele atendia nessa sala, então eram selos de proteção alquímica. O nosso E aqui, agora, como se não bastasse, aí vocês olham para trás, essa é a original, tá? Essa é Cosimo Primo. O que acontece? O Davi de Donatella foi feito para Cosimo, tá? Já no final da vida de Cosimo e no nascimento de Piero pede a Donatello para fazer essa, que é Judite e Holofernes, né? Ela mata o gigante, ela é uma heroína do Velho Testamento. Então é quem representa o amor, a guerra do amor, o amor verdadeiro, tolhendo a cabeça do mal, né? Que era o Holofernes, tá? E até ali para não nos deixar mentir, a assinatura do cara, meu, o autógrafo dele ali, ó, original. Ali embaixo. Lá em cima, ó. Donatelli, né? Donatello, é bronze. Uma réplica dessa tá lá, se alguém tem bom olho e notou, quando a gente foi vindo, que eu passei rápido pelo púlpito onde se faziam os discursos para o povo, que era ali. Ali tem uma réplica dessa, imagem. Agora só vendo o original.
Bom, viver a experiência de Firenze foi muito linda, uma vivência extraordinária esse mergulho na beleza, na sabedoria, no renascimento. Nos faz crescer como seres humanos e com certeza hoje sou uma pessoa melhor de quando eu cheguei aqui. Então é magnífica essa experiência. Obrigado. Olha, a experiência foi única, foi além da expectativa. Eu gostei muito, aprendi muito sobre virtudes, companheirismo, alegria e toda essa beleza que está aqui, né, em Firenze, emocionou e tocou o nosso coração, o meu e de todos os nossos colegas. E outra coisa também foi conhecer esses colegas também que são novos na minha vida. Foi muito bom. Eu agradeço ao Fabiano também por tudo que ele nos passou e saímos com mais sabedoria.